Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. Acordo antes do sol, porque a fazenda não espera por luz nenhuma. São 5 da manhã e já ouço o rangido da casa velha. As madeiras se mexem com o frio que desce da Serra do Espigão, aquele frio que só conhece quem vive no interior do Maranhão, longe de tudo, perto de nada. A fazenda respira junto comigo. Ou talvez eu é que tenha aprendido a respirar junto com ela. Café preto na caneca rachada. A mesma caneca há 22 anos. Ninguém para tomar comigo. Ninguém há 22 anos. Aqui, em posse dos Angicos, perdido no meio do cerrado que parece não ter fim, o tempo funciona diferente de como funciona nas cidades. Ele não avança, apenas se repete, dia após dia, a mesma sequência, como um relógio quebrado que bate as mesmas horas para sempre. Leio o mesmo dia todos os dias. O curral precisa de água antes das 7, senão o gado fica desesperado. O gado passa fome se eu não levar sal no coxo de madeira que meu avô fez. A cerca da divisa está caída de novo. Caiu ontem, caiu anteontem, sempre cai. Pareço Sísifo, aquele do mito, rolando pedra morro acima para ela descer de novo. Tenho 43 anos. Tenho 182 bois, um trator vermelho que vive quebrando no pior momento possível. 3 cachorros que me seguem por tudo quanto é canto da propriedade. Brás, Capitão e Chica, nomes que uma pessoa que morava comigo escolheu muito tempo atrás. Tenho um peão chamado Dorivaldo que aparece algumas vezes por semana, come uma panela de comida e volta para a casa dele na vila. Fora isso, silêncio. Um silêncio que pesa como pedra no peito. Não é aquele silêncio bonito que o pessoal da cidade imagina quando fala da vida no campo. Aquele silêncio de passarinho cantando, de brisa morna passando pelas árvores, de paz bucólica que vira cartão postal. Não. É o silêncio de quem almoça sozinho, olhando para uma janela vazia, pratos na mesa para uma pessoa só, a comida esfriando enquanto ninguém vem. É o silêncio de quem dorme numa casa grande demais, com quartos vazios, com camas que ninguém deita. É o silêncio de quem às vezes vai até o galpão à noite só para ouvir algum barulho. O som dos ferros se mexendo, o baque de madeira, e lembrar que ainda existe movimento no mundo, que ainda existe algo além dele. Fui casado uma vez. Ela se chamava Marlene. Conheci ela numa festa de peão em Jataí, naqueles anos em que ainda achava que dava para compartilhar essa vida com alguém. No começo dela, tudo era esperança. Ela achava que ia gostar da vida no campo, falava em plantar horta, criar galinhas, aprender a montar cavalo, acordar cedo para ver o amanhecer. Tentou por 2 anos. 2 anos inteiros. Depois foi embora. Uma manhã ela fez as malas. Aquelas malas de couro que tinham pertencido à mãe dela, e pediu para Dorivaldo a levar até a rodoviária. Disse antes de ir: Renato, o silêncio daquela fazenda entra na cabeça da gente e não sai mais. Eu não aguento mais estar aqui dentro de tanta quietude. Eu não discuti, sabia que tinha razão, sabia que tinha perdido algo nela que já estava morto em mim. Dei a volta e voltei para o curral. Mas antes de Marlene, foi Sofia. Sofia tinha 6 anos quando a meningite chegou. Meningite não avisa, chega na madrugada e leva embora quando não dá nem tempo de rezar direito, nem tempo de pedir a Deus que espere só mais 1 minuto. Eu acordei com Marlene gritando. Lembro de entrar no quarto dela, aquele quarto pequeno, com desenhos na parede, com brinquedos no chão, e a ver toda queimada de febre. Os olhos dela rolando para trás. O corpo inteiro tremendo. Saímos para a Imperatriz de madrugada. Mas o carro tinha que passar por uma estrada de terra que, depois da chuva da noite anterior, estava intransitável. Sofia morreu no banco de trás do carro, enquanto Marlene gritava o nome dela. Morreu antes da gente chegar no hospital. Morreu porque o interior do Maranhão é longe de tudo.
Depois disso, Marlene nunca mais sorriu do mesmo jeito. Com o tempo, uma coisa estranha acontece com quem vive sozinho no campo. Você começa a se tornar parte da paisagem. A sua solidão vira tão grande que você nem consegue mais senti-la. É como não sentir mais o peso das roupas que usa todo dia. Para de acompanhar notícia. Para de conversar com gente. Para de sentir falta de gente. E um dia percebe que passou uma semana inteira sem dizer uma frase completa para ninguém. Apenas, tudo bem, Dorivaldo, e obrigado, quando ele traz as coisas de posse dos angicos. O sol queima igual todo dia. Seco o suor da testa com a manga da camisa e a poeira vermelha gruda na minha pele como se fosse parte da minha pele mesmo. Há tanto tempo que não faz mais diferença. Sou feito de terra dessa fazenda. As unhas estão sempre sujas, as cicatrizes cobrem as mãos. Aprendi a respirar o pó sem reclamar, a beber água que sabe a argila, a dormir ouvindo o cruzado dos grilos que não dormem nunca. Era agosto. Um agosto seco daqueles que levantam poeira vermelha até quando não tem vento. O capim começava a amarelar nas pontas. Os bebedouros baixavam rápido demais. A seca do cerrado não dá trégua. E o silêncio parecia ainda maior, ainda mais denso. Naquele mês, percebi que tinha passado exatamente 22 anos sem que ninguém novo entrasse na minha casa. Foi numa quarta-feira que precisei ir até Posse dos Angicos. A necessidade era sal mineral. O gado estava fraco, pele sem brilho, comportamento estranho. Vilarejo pequeno, perdido no meio do cerrado, como se tivesse sido esquecido propositalmente por quem desenhou o Brasil. Umas 50 casas ao redor de uma praça empoeirada, uma igrejinha simples com cruz de madeira, um mercadinho que vende de tudo um pouco, mas não tem nada que preste, um bar com televisão velha que ninguém assiste direito e uma farmácia que só abre nos dias em que o farmacêutico resolve aparecer. Eu não gostava muito de ir lá. As pessoas sempre me olhavam como se soubessem tudo da minha vida. O fazendeiro solitário, o viúvo, o homem que perdeu a filha, o homem cuja mulher não conseguiu ficar. As histórias nascem rápido em lugar pequeno, crescem rápido, viram verdade mesmo quando são só meia-verdade. Todo mundo conhecia meu fracasso. Todo mundo tinha pena de mim, e essa pena era pior que qualquer desprezo. Peguei o sal mineral no mercadinho. O seu Maurício me vendeu, fez aquela cara de "Como você tá, meu filho?" Aquela cara que carrega compaixão e incômodo ao mesmo tempo. Paguei e saí de lá. Estava voltando para o caminhão quando as vi. Duas jovens sentadas no degrau de uma casa fechada, paradas ali como se estivessem esperando por algo que talvez nunca chegasse, como se esperassem por uma coisa que o tempo esqueceu de entregar. A mais velha parecia ter uns 20 e poucos anos. Tinha aquele rosto que a vida cansa cedo, com olheiras que nem dormir resolve. A outra era mais nova, 17, 18 no máximo, com aquele corpo ainda em formação, mas já marcado pelo cansaço. As duas estavam magras demais. Roupa simples, chinelo gasto até a corda, rosto marcado pelo cansaço que não vem do corpo, que vem de dentro para fora, que vem da alma mesmo. Mas o que mais me chamou a atenção foi a forma como estavam sentadas juntas. Elas não pareciam irmãs. Não tinham o mesmo olhar, não tinham o mesmo jeito de respirar, não tinham aquela conexão de sangue que irmã tem com irmã, mas carregavam a mesma dor. Aquela dor específica de quem foi deixado para trás. Aquela dor de quem o mundo esqueceu. No colo delas havia apenas uma sacola plástica rasgada. Vazia, completamente vazia. Tentei ignorar. Virei a chave do caminhão na mão, liguei o motor, era só colocar a primeira marcha e ir embora. Não era da minha conta. Não era responsabilidade minha. Mas quando dei a volta no estacionamento, olhei de novo e percebi uma coisa que não podia ignorar sem deixar um pedaço de mim enterrado ali. Aquilo não era gente descansando de uma jornada, era gente sem ter para onde ir. Gente que tinha perdido o direito de estar em algum lugar,
Alguma coisa dentro de mim, uma parte que eu achei que tinha morrido há muito tempo, a parte que salvou minha filha quando ainda podia ser salva, a parte que amou Marlene quando ela ainda podia ser amada. Acordou naquele momento. Respirei fundo. Desliguei o motor e caminhei até elas. Vocês estão bem? As duas levantaram o rosto ao mesmo tempo. Os olhos delas tinham aquele tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da vida. É um cansaço que não dorme, que não passa, que fica ali queimando como fogo, que não tem mais madeira para comer, mas continua ardendo assim mesmo. A mais velha respondeu com a voz que soa como vidro rachado. A gente tá tentando ficar. Olhei para a sacola vazia no colo delas. Olhei para o rosto magro das duas, para os olhos que tinham visto coisas demais. Perguntei o que a gente não deveria nunca precisar perguntar. Vocês comeram hoje? As duas se olharam. Naquele olhar passou uma conversa inteira, uma história inteira, um passado inteiro. A mais nova respondeu baixinho, quase sussurrando. Ontem. Naquele instante fiquei parado por alguns segundos que pareceram eternidade. Eu podia entrar no caminhão e ir embora. Ninguém ia me cobrar nada. O mundo não ia parar de girar, mas naquele momento eu percebi uma coisa que não conseguia escapar, que vinha do lugar mais fundo de mim. Se eu fosse embora, talvez o mundo inteiro também fosse. Talvez ninguém mais parasse para elas. Talvez a vida inteira delas fosse apenas isso. Sentar num degrau de pedra, esperar por nada, desaparecer de tão insignificantes. Abri a porta do caminhão. Entrem. As duas se entreolharam desconfiadas. Aquele desconfiança que quem foi machucado pela vida carrega sempre, que não sai de perto do coração, mesmo quando o coração quer confiar. "Para onde?" perguntou a mais nova. Respondi sem pensar muito, deixando as palavras saírem como já estavam na garganta. "Para a fazenda, para Santa Quitéria. Lá tem comida e espaço de sobra." Elas entraram no caminhão como quem entra em um sonho, com medo de acordar e ver que era só imaginação. No banco da frente, com o motor ronronando, aquele silêncio que tinha pesado por 22 anos, de repente pareceu cheio de possibilidade, carregado de algo que eu não sabia nomear. No caminho descobri os nomes delas. A mais velha se chamava Clara. A mais nova era Isabela. Nenhuma das duas tinha mais família. Clara fugiu de um padrasto que a explorava. Ela não entrou em detalhes, mas nos olhos dela eu via cicatrizes que nenhuma chuva lava. Isabela saiu de um abrigo que fechou. O Estado não tinha mais dinheiro, tinha dito a mulher responsável, então tudo que elas faziam ali tinha que parar. Duas vidas que nunca se cruzariam se não fosse aquele degrau de pedra naquele dia específico. Duas vidas que o destino colocou ali, esperando que alguém parasse. Quando chegamos à fazenda Santa Quitéria, os cachorros foram os primeiros a correr para receber. Brás chegou primeiro, puxando Clara para baixo quase. Chica rodava em volta de Isabela, lambendo as mãos dela. Capitão, o mais velho, apenas observava de longe como se soubesse que algo importante estava acontecendo. Clara sorriu pela primeira vez. E aquele sorriso simples, um sorriso que levava 20 e poucos anos para conseguir sorrir de novo, iluminou o terreiro inteiro como se o sol tivesse nascido de novo, como se alguém tivesse acendido uma vela dentro da minha casa que estava escura há tanto tempo que eu tinha esquecido que escuridão tinha fim. Naquela noite fizemos algo que não acontecia ali há 22 anos. Jantamos juntos na mesa da cozinha. Arroz com feijão, carne assada que tinha naquele freezer antigo, broa de milho que eu tinha comprado em posse dos angicos, água gelada que tinha guardado num jarro. No começo quase ninguém falou. As garfadas eram o único barulho, mas aos poucos as palavras começaram a aparecer, tímidas no início como animal desconfiado saindo da toca. Depois, mais soltas, como quem descobre que é seguro respirar perto de alguém. Eu percebi uma coisa que não sentia há anos. A casa já não parecia vazia.
Parecia como uma coisa viva, como uma coisa que respirava junto com a gente. Deitei tarde naquela noite. Passei horas ouvindo o silêncio diferente, um silêncio com respiração de gente dentro dele, com o barulho de duas pessoas dormindo em quartos diferentes, com aquele peso que é confortável de saber que não está sozinho. E pela primeira vez, desde que perdi minha filha, não senti aquele aperto no peito quando consegui adormecer. Acordei sem ouvir o rangido. Acordei tranquilo. Com o passar dos dias, algo começou a mudar naquela fazenda que é meu corpo, meu pulmão, minha vida. Não foi de uma hora para a outra. Mudança real nunca é assim. Foi lento, como a chuva que demora a chegar, mas quando chega, transforma tudo em lama e esperança, em terra molhada que cheira a recomeço. Clara acordava cedo comigo. Muito cedo, antes de precisar, enquanto o mundo ainda estava mais escuro que claro. Vinha para a cozinha e fazia café melhor que o meu. Tinha jeito de colocar as coisas certas, do jeito que precisa. Depois, enquanto eu ia para o curral, ela ia para aquela horta que estava abandonada há anos. Aquela horta que minha filha Sofia ajudava a plantar quando tinha apenas 5 anos, quando ainda achava que a vida era simples. Clara tirou as plantas mortas com as próprias mãos. Arranhou as mãos nos espinhos de coisas que tinham virado ervas daninhas. Arrancou a grama que tinha tomado conta de tudo. Revolveu a terra vermelha com uma enxada velha que encontrou no galpão e começou a plantar de novo. Tomate, abóbora, cebolinha, salsa, coisas pequenas, coisas que dão trabalho, coisas que só fazem sentido se você acredita que amanhã vai chegar. Gestos simples que faziam a vida parecer possível outra vez. Isabela se apegou aos cachorros como se fossem a primeira coisa segura que a vida tinha colocado nas mãos dela. Passou a ajudar com as galinhas. Levantava cedo para dar milho, recolhia os ovos com cuidado como se fossem feitos de ouro. Ria quando um pinta-roxo resolvia pousar no meu ombro enquanto a gente estava trabalhando. Aprendeu a montar cavalo, aprendeu a contar o gado, aprendeu que existem pessoas que seguram você quando você está caindo. Pela primeira vez em muitos anos, a fazenda Santa Quitéria voltava a ter risadas no final da tarde. Aquele som que eu tinha esquecido completamente que existia. Aquele som que preenche um lugar de forma que nada mais preenche. Uma noite, sentado na varanda depois que as duas dormiram, Isabela veio me encontrar. Estava com frio. Setembro no interior tem essas noites estranhas onde o frio desce do nada. Senhor Renato, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que você nos ajudou? A gente era estranha. A gente era ninguém. Fiquei um tempo pensando. Não é pergunta que tem resposta pronta. Olhei para as mãos calejadas dela, para a força que ela estava reconstruindo dia após dia, para aquele corpo que tinha aprendido a sobreviver e agora estava aprendendo a viver. Depois respondi, porque vocês eram gente, e porque alguém um dia fez o mesmo por mim, mesmo que eu tenha levado 20 anos para entender isso. Minha filha Sofia, ela chegou no mundo um dia e foi minha responsabilidade proteger. Eu não consegui. O mundo foi mais rápido, mas você, eu posso proteger você agora. Isso não desfaz o que perdi, mas faz diferença. Não era verdade mentira, era verdade difícil, era verdade que dói. Mas então veio a tempestade. Começou numa terça-feira à noite. O céu inteiro escureceu antes da hora, aquele escurecimento que conhece quem vive no interior, que é diferente do anoitecer normal. O vento começou a bater nas janelas de madeira como se quisesse entrar à força, como se tivesse raiva pessoal da casa. Eu sentia aquele vento familiar, aquele que o interior do Maranhão conhece bem, o vento que não avisa, que derruba cerca feita com cimento, que leva telhado embora. Clara ficou pálida quando viu a cor do céu. Vai ser forte, falei para ela quando a gente ficava na porta da cozinha, vendo o horizonte ficar roxo, depois quase preto. Ela ficou pálida.
Aquele pânico que quem foi abandonado conhece bem. O pânico de ficar sem lugar seguro. O pânico de estar aqui e de repente não estar mais em lugar nenhum. A gente vai ficar aqui? Perguntou com a voz pequena. A casa vai aguentar? A gente fica, falei. Essa casa aguenta. Aguenta há 100 anos. Aguenta essa noite. Mas dentro de mim eu sabia que não era bem assim. Aquela casa era velha. Aquela casa tinha furos no telhado que o tempo abria de novo toda chuva grande. Aquela casa tinha madeira apodrecida em alguns lugares. Aquela casa poderia ceder. E por primeira vez em 22 anos, eu estava com medo de perder alguém de novo. A tempestade chegou por volta das 10 da noite. Choveu de um jeito que a chuva parecia um animal atacando. O vento levantava a poeira vermelha que se misturava com a água e batia nas janelas como pedra. A gente ouvia aquele barulho de vidro reclamando, de madeira gritando, de casa se defendendo do que vinha de fora. Isabela se tremeu de medo, abraçada nos cachorros. Clara apertava a minha mão no escuro. A gente ficou sentado ali na cozinha, debaixo de uma vela que mal iluminava nada, ouvindo o mundo desabar lá fora. Então vazou. Começou num canto da cozinha. Uma gota. Depois, 2. Depois, um fio d'água que virava um rio pequeno. Clara levantou desesperada. Renato, a gente precisa fazer algo, senão a água vai estragar tudo. A gente vai subir no telhado no meio daquilo. Louco mesmo. Completamente louco. Podia ter caído daquele lugar e quebrado o pescoço. Podia ter sido levado pelo vento como se fosse folha. Mas lá em cima, no escuro, segurando uma madeira velha que encontrei no sótão, tentando tapar o buraco que a tempestade tinha aberto, eu percebi uma coisa. Eu estava vivo. De verdade, vivo. Não apenas respirando sozinho naquela casa vazia. Estava aqui pelo motivo certo. Estava fazendo uma coisa que importava. Fiz o que pude. Não era muito, mas foi o suficiente para a água parar de entrar. Desci do telhado coberto de lama, respirando pesado, assustado, mas vivo. A noite inteira a gente ficou acordado, ouvindo o barulho, esperando, rezando de um jeito silencioso que quem não acredita em Deus aprendeu a fazer. Rezando para que a casa segurasse, rezando para que ninguém saísse ferido, rezando para que a vida não levasse essas 2 pessoas também. Perto da madrugada, Isabela caiu no sono com a cabeça no ombro de Clara. Clara continuou acordada, me olhando, com os olhos cheios de coisa que não era só medo. Era reconhecimento. Era alguém sabendo que tinha sido salvo. Não de uma forma grandiosa, mas salvo mesmo assim. Quando o amanhecer chegou, aquele amanhecer que demora uma eternidade, mas chega, a tempestade tinha passado. A cerca tinha caído em 3 lugares diferentes. A porta do galpão tinha voado. A gente encontrou para lá pela manhã, deitada no pasto como algo que tinha desistido de viver. 2 galhos grandes tinham caído bem na frente da casa. Um podia ter entrado por aquela janela, mas a casa estava em pé. As 2 meninas estavam vivas. E eu estava ali, coberto de lama, cansado demais para chorar, mas precisando chorar mesmo assim. Clara fez café enquanto eu avaliava os danos. As mãos dela tremiam um pouco. Ainda tremiam de medo, de cansaço, de tudo que tinha passado. Mas ela fazia as coisas. Isabela ajudava, quietinha, entendendo que naquela manhã a gente todos tínhamos quase perdido tudo. Foi naquele café silencioso que entendi uma coisa que não esperava. Eu achei que estava salvando 2 pessoas, mas na verdade eram elas que estavam salvando a minha vida. As semanas depois da tempestade foram diferentes. Não porque tudo tivesse ficado fácil. A fazenda continuava me pedindo trabalho o dia inteiro, o gado ainda adoecia, a cerca ainda caía. Mas porque agora havia uma razão maior que simplesmente sobreviver. Havia 2 pessoas cujos olhos eu podia ver no espelho quando passava na frente dele. Clara estava diferente, menos assustada. O medo não tinha ido embora,
O medo nunca vai embora de quem foi abandonado. Mas ela tinha aprendido a caminhar junto com ele, a carregar o medo como quem carrega uma mochila pesada, mas que chegou acostumado no caminho. Começou a contar histórias enquanto a gente consertava a cerca que a tempestade tinha derrubado. Histórias da sua infância, do tempo antes de tudo ficar ruim. Tinha uma tia que fazia bolo de chocolate no aniversário dela. Um pai que lia jornal na varanda da casa enquanto a mãe dela plantava flores. Uma vida inteira que tinha ficado para trás, enterrada num silêncio que só quem foi abandonado conhece. Eu ouvia e não dizia muito, mas ouvia de verdade, com o corpo todo escutando, com a atenção toda que tinha. Uma tarde, quando a gente estava descansando embaixo da sombra de uma mangueira, aquela mangueira velha que meu avô plantou, Clara perguntou: "Você perdeu sua filha, não é?" Dorivaldo contou. Ele não deveria ter contado, mas contou mesmo assim. Parei no que estava fazendo. Dorivaldo realmente não tinha direito de contar minha dor para ninguém, mas estava tão cansado de guardar aquilo no peito como se fosse crime carregar luto. Como se sofrer por alguém fosse constrangimento. "Perdi", falei. "Se chama Sofia. Tinha 6 anos. Como era ela?" Sorri pela primeira vez falando sobre isso. Não era aquele sorriso que dói. Era um sorriso que cura enquanto dói. Era igual a Isabela, assustada e brava ao mesmo tempo. Ria muito. Dormia com a mão aberta, como se estivesse pedindo algo mesmo dormindo. Tinha medo de trovão. Gostava de chocolate. Desenhava muito. Desenhos de sol, de casa, de gente que ela amava. Clara ficou quieta. Depois colocou a mão no meu braço. "Ela está aqui", disse simples. "Olha só como Isabela sorri para você quando você chega do curral. Olha para aquele desenho na parede da cozinha que ela fez ontem. Sua filha está aqui, Renato. Só que de um jeito diferente. Naquela noite eu lembrei da minha filha e não doeu. Ou doeu, mas de um jeito diferente. De um jeito que faz sentido. Como se a dor tivesse um lugar onde viver, em vez de ficar roendo por dentro, como verme que não tem compaixão." Isabela continuava crescendo. Ficava mais forte a cada dia. Começou a trabalhar com o gado de verdade. Ajudava a levar sal nos coxos, a contar cabeça no final do dia, a procurar por algum boi que se perdia nas chapadas lá atrás. Eu ensinava e ela aprendia rápido. Tinha jeito natural. As mãos dela ficaram calejadas como as minhas. A pele ficou queimada do sol. Às vezes, eu olhava para ela montada naquele cavalo velho que ninguém mais usava. Aquele cavalo que tinha pertencido ao meu pai. E via uma mulher. Uma mulher de verdade. Já não aquela menina assustada que entrou no meu caminhão há meses. Uma mulher que aprendeu que a vida pode ser diferente do que foi no começo. Mas então veio a segunda crise. Clara ficou doente numa sexta-feira. Começou com febre. Depois veio o delírio. Aquele delírio estranho, onde a pessoa fala com gente que não está ali, onde o passado vira presente, onde o mundo que a gente conhece desaparece, temperatura que não abaixava nem com água gelada que a gente colocava na testa. Eu lembrei de Sofia. Lembrei daquela noite que Marlene gritava desesperada e eu não sabia o que fazer. Lembrei de como a morte chega rápido demais no interior, de como o silêncio das noites quentes do Maranhão pode ser a última coisa que você ouve. Isabela ficou de pé a noite inteira ao lado de Clara. Eu rodava entre a cozinha, fazendo chá de gengibre, colocando compressas frias, mudando as roupas dela que ficavam encharcadas de suor. E aquele quarto que tinha medo de entrar. Porque entrar naquele quarto era confirmar que podia perder tudo de novo. Que a vida era apenas isso. Receber e depois perder. Sempre. "Renato", falou Clara na madrugada, com a febre queimando tudo que era ela. "Eu preciso de um médico." "Sem médico eu..." Ela não precisou terminar a frase. Eu sabia o que ela ia dizer. Eu sabia que febre dessas não passa sozinha.
Sabia que era aquela febre que leva embora gente jovem. Mas Posse dos Angicos fica a 20 quilômetros, 20 quilômetros que parecem 20.000 quando a gente precisa de ajuda urgente. E naquela noite não tinha carro chegando de lá. A estrada estava enlameada pela chuva que tinha caído naquele dia. Celular não pegava sinal. Nunca pega sinal direito naquele lugar. Era como se o mundo inteiro tivesse desaparecido e sobrasse apenas aquela casa velha e 3 pessoas, e a morte espiando pela janela. Fiz uma coisa que não fazia há 22 anos. Rezei. De verdade. Ajoelhado naquela cozinha empoeirada, com as mãos juntas, com o corpo todo tremendo, falando com um Deus que não sabia se ouvia, que não sabia se existia. Pedi. Não pedi para que Clara vivesse, sabia que pedir é presunção demais, que a gente não tem direito de fazer pedidos assim. Pedi apenas para que o sofrimento dela fizesse sentido, para que não fosse desperdício, para que não fosse como Sofia, para que essa morte, se chegasse, significasse algo. A febre abaixou por volta do amanhecer. Clara acordou suada, encharcada de água morna, que era seu próprio corpo lutando contra a doença, mas com os olhos claros, olhos que reconheciam o mundo de novo. Isabela desabou de cansaço ao meu lado. E eu fiquei ali, vendo o sol nascer atrás das chapadas de Goiás, aquelas chapadas que parecem não ter fim, percebendo que tinha vivido 22 anos em escuridão sem saber que era possível viver diferente. Nos dias que se seguiram, Clara se recuperou lentamente. Ficava fraca, mas comia. Sorria, mas com cansaço que vinha de tudo que tinha passado. O médico de Posse dos Angicos veio fazer uma visita. Dorivaldo conseguiu trazer quando a estrada melhorou. E disse que tinha sido pneumonia, que podia ter virado algo muito pior, que eu tinha feito certo dando água, mantendo quente, deixando descansar. Não era heroísmo, era apenas o que faz qualquer um que vê alguém caindo e coloca a mão para ajudar. Era apenas instinto de quem aprendeu que importa o que acontece com as outras pessoas. Uma noite, já com Clara recuperando, conseguindo caminhar de novo, Isabela veio me encontrar no terreiro. Eu estava fumando um cigarro velho que tinha guardado há 6 meses. Só fumava em dias importantes. "Você sabe o que você fez, né?" falou ela. "Por nós duas vezes, na praça. E quando Clara ficou doente. Fiz o que qualquer um fazia", respondi. "Não, Renato, você nos salvou. 2 vezes nos salvou. Pisei o cigarro na terra vermelha. Não foi eu que salvei. Vocês é que tiveram força de viver. Vocês é que acordaram todo dia dizendo sim à vida, mesmo quando a vida tinha falado não. Eu só não fiz nada para impedir. Eu só abri a porta." Isabela riu. Era um riso novo. Um riso de quem aprendeu que o mundo pode ser diferente do que pensava. Um riso que tinha levado meses para conseguir aprender a fazer de novo. "Você é maluco", disse ela, "mas é um maluco bom." 6 meses depois de tudo isso, Clara estava ensinando Isabela a fazer pão na cozinha velha da fazenda. Eu ouvia o barulho das mãos delas trabalhando a massa, conversas baixas que iam e vinham como vento, risadas pequenas que enchiam os cantos vazios. Estava arrumando a cerca do potreiro, a mesma cerca que caía há 22 anos, e por primeira vez arrumava pensando que alguém ia ver aquilo pronto. Que faria diferença? Que alguém ia passar por aqui e ia dizer: "Que bom que está arrumado." Clara tinha mudado. Não porque tivesse sumido a dor ou o medo, isso não some nunca, fica ali como cicatriz que você aprende a carregar, mas porque tinha aprendido a carregar aquilo de um jeito que não a quebrava mais. Tinha procurado por trabalho como cozinheira na pequena escola de Posse dos Angicos. Podia voltar para a fazenda todos os dias, se quisesse. Ou podia arranjar uma vida própria, construir um caminho que fosse só dela. Eu deixei claro que a escolha era dela.
que aquela casa tinha porta para entrar e porta para sair, que ninguém fica preso onde foi salvo. É verdade dura, mas é verdade. Amor verdadeiro deixa a pessoa ir embora. Ela ainda estava aqui. Alguns dias voltava com histórias da escola. Outras vezes ficava na fazenda ajudando com a horta que tinha virado tão grande quanto a minha vida tinha ficado. Isabela queria diferente, e era isso que eu esperava dela. Queria estudar. Tinha passado no supletivo da escola municipal. Dorivaldo a levava toda semana nos dias marcados. Ela sonhava em sair daqui, em ir para uma cidade maior, em ser alguma coisa que o interior não deixava ser. Professora, talvez, ou engenheira. Alguma coisa que fizesse diferença para outras crianças como ela tinha sido um dia. Eu apoiei. Paguei os livros. Comprei as coisas que ela precisava. Quando ela saísse, e eu sabia que sairia, eu ficaria feliz. De verdade. Porque quando você ama alguém, você quer que eles voem, mesmo que isso signifique ficar sozinho de novo. Mas dessa vez, eu não ia estar sozinho de verdade. Uma noite, depois que elas dormiram, eu fiz uma coisa que não fazia há 22 anos. Entrei no quarto de Sofia. Tirei a manta antiga que cobria tudo, aquela manta que tinha ajudado a manter a escuridão em pé, e abri a janela. Deixei o ar entrar. Deixei a luz da lua entrar. Vi aquele quarto pequeno, com o desenho dela na parede, um sol amarelo que uma criança de 5 anos tinha feito com lápis de cera, que tinha colorido com tanta força que quase rasgava o papel. Peguei o desenho cuidado, aquele desenho que era tudo que sobrava dela, levei para a cozinha e enquadrei na parede, bem ali onde Clara e Isabela vêm todo dia enquanto preparam o café. Clara notou no dia seguinte. Não disse nada. Clara tinha aprendido que nem tudo precisa de palavras. Mas colocou a mão no quadro enquanto passava, deixou os dedos descansarem ali por alguns segundos. E aquele gesto silencioso tinha mais peso que 1000 palavras. Chegou uma noite em que eu percebi que tinha mudado de verdade. Eu estava na varanda, fumando outro cigarro guardado, vendo o cerrado escuro se mexer com o vento. E pela primeira vez em 22 anos, não sentia aquele aperto no peito. Aquele vazio que parecia um buraco sem fundo, que parecia que nada nunca ia conseguir preencher. Não era que tinha esquecido Sofia. Nunca vou esquecer, levo ela comigo todos os dias, em cada coisa que faço, em cada pessoa que ajudo, mas era que finalmente entendia que viver não era traição, que amar outras pessoas não matava a memória de quem se foi, que era possível carregar 2 tipos de amor ao mesmo tempo, o amor que fica preso no passado e o amor que cresce vivo no presente. Clara veio sentar do meu lado, como tantas outras noites. "Você está bem?" perguntou. Fiz que sim com a cabeça. "Estou", falei, e era verdade. "Você sabe que a gente vai embora um dia, né? Isabela vai fazer sua vida, eu vou fazer a minha. A gente não pode ficar aqui para sempre." Pensei na pergunta, pensei em Sofia, pensei em Marlene, pensei em todos os dias que passei fazendo de conta que não sentia falta de ninguém. "Sei", respondi. "E isso não vai te machucar?" "Vai", falei. "Vai machucar quando vocês forem embora. Vai ser um tipo de morte pequena, sabe? Mas magoar-se por alguém que se foi é sinal de que aquela pessoa importou. É sinal de que fizemos diferença na vida um do outro. E importar para alguém é a coisa mais valiosa que existe. Vale mais que qualquer coisa." Clara apoiou a cabeça no meu ombro. A gente ficou ali, no silêncio do interior do Maranhão, ouvindo os grilos cantarem aquela música que canta toda noite, vendo as estrelas aparecerem lentamente no céu, que não tem poluição para escondê-las. E aquele silêncio, diferente de todos os silêncios que tinha vivido antes, era cheio de paz. Hoje, quando o sol nasce atrás das chapadas de Goiás como sempre, eu continuo acordando cedo. Continuo cuidando do gado.
Continuo abrindo porteira. Continuo fazendo a ronda pela fazenda. Os dias seguem o mesmo ritmo que sempre seguiram. A poeira vermelha ainda gruda na minha pele. O calor seco ainda queima. As cercas ainda caem. O trabalho nunca para no interior. Mas agora, quando volto para casa, a fazenda está diferente. Tem café quente na panela. Tem comida que alguém fez pensando em mim, com ingredientes da horta que Clara plantou. Tem risadas que ecoam no terreiro. Tem gente dormindo dentro da minha casa. Tem vida. Isabela saiu uma semana atrás. Conseguiu um lugar numa escola técnica de Imperatriz, 100 quilômetros daqui, mas perto o bastante para voltar nos fins de semana, quando a saudade apertar. Levei ela até Posse dos Angicos. Clara foi junto, as duas abraçadas no banco de trás. Na hora de Isabela descer do caminhão, ela me abraçou. Chorou um pouco. Falou obrigado várias vezes, como se as palavras tivessem poder de mudança. Eu abracei de volta. Senti o corpo dela, ainda magro, mas forte contra o meu, e deixei ela ir. Clara segue trabalhando na escola, mas agora também trabalha comigo na horta, ensinando as crianças de Posse dos Angicos como plantar, como crescer alguma coisa que preste. Tem planos de abrir uma pequena confeitaria. Clara faz bolo melhor que qualquer coisa que já comi. Está poupando dinheiro, está criando coragem, e eu continuei aqui, na Fazenda Santa Quitéria, no meu lugar. Mas agora esse lugar não é um tumba, não é um lugar onde o tempo vem morrer, é um porto, é um lugar de recomeço. Sou fazendeiro, sou viúvo de uma filha que se foi, mas que deixou marca que não sai. Sou pai de uma ex-mulher que precisou ir embora e que estava certa em partir. Sou homem que aprendeu a viver sozinho, mas que descobriu que não precisava estar sozinho de verdade, que bastava estar disponível, que bastava abrir a porta, que bastava ver alguém caindo e colocar a mão para ajudar. Tem dias que o sol nasce e eu ainda acordo antes dele, por hábito, por costume, porque o corpo aprende. Tem dias que o silêncio ainda pesa. Quando Clara sai para trabalhar e Isabela está longe, tem aqueles momentos onde o silêncio tenta voltar ao que era, mas agora eu sei que tem gente que vem, que volta, que carrega comigo essa vida que quase foi morte. E isso faz toda a diferença. Faz diferença e não cabe em palavras. Ontem recebi um bilhete de Isabela, escrito em papel que ainda cheira a novo, em letra que é dela, mas que também é de quem está aprendendo. Senhor Renato, você me salvou. Mas, na verdade, você é que me ensinou que a vida vale a pena ser vivida, que existe gente boa no mundo, que quando a gente cai, tem gente que coloca a mão para ajudar a levantar. Vou voltar para casa no fim de semana. Preciso ver o pôr do sol daqui com você. Preciso respirar aquele ar que tem cheiro de terra e de recomeço. Eu li esse bilhete 3 vezes. Guardei na carteira junto com um desenho de Sofia que descobri embaixo de um móvel. E fiz uma coisa que não fazia há 22 anos. Chorei. Mas de um jeito que doía e curava ao mesmo tempo. De um jeito que dói porque sou humano e porque perdi coisas que amei. Mas que cura porque descobri que existem outras maneiras de amar. Que o amor não morre, apenas muda de forma. Porque é disso que a vida é feita, de encontros que ninguém espera, de portas que batem quando você menos espera, de praças onde 2 meninas esperam por alguém que não deveria chegar, mas chega mesmo assim, de silêncios que finalmente conseguem respirar depois de tanto tempo preso, e da graça simples de estar aqui, vivo, disponível, esperando a próxima porta que o destino vai bater, porque agora eu sei. Toda vida que cruza a minha merece ser salva. E ao salvar, a gente se salva também. Não de forma grandiosa, não com trilha sonora, não como nos filmes que ninguém assiste. De forma silenciosa, verdadeira, humana. Cada dia que acordo e sigo a rotina da fazenda, mas agora com gente esperando por mim. Cada noite que durmo, sabendo que não estou sozinho. Cada momento que vejo alguém crescendo porque eu não fiz nada para impedir que crescesse. Isso é tudo que importa.
Isso é tudo. Um ano inteiro passou desde aquela quarta-feira em posse dos Angicos, quando vi Clara e Isabela sentadas naquele degrau. Um ano é pouco tempo e, ao mesmo tempo, é uma eternidade quando você aprende a viver diferente. A fazenda Santa Quitéria não é mais a mesma. Não é que tudo tenha mudado de forma visível. As cercas ainda caem, o gado ainda precisa de cuidado, as chuvas ainda vêm quando menos a gente espera. Mas é como se alguém tivesse ligado uma lâmpada dentro daquela casa que tinha passado 22 anos no escuro. Agora, quando você entra aqui, sente isso. Sente que tem vida que respira. Clara não saiu de posse dos Angicos. Aquela confeitaria que ela sonhava em abrir virou realidade 6 meses atrás. Fica numa pequena loja que ela conseguiu alugar com o dinheiro que economizou, trabalhou como cozinheira, depois como ajudante de cozinha em casamentos, em festas, em tudo quanto é lugar. Poupou cada real como se fossem ouro. E agora, toda terça e quinta-feira, ela sai daqui de madrugada e vai para a posse dos Angicos. Nos outros dias, ela está aqui. Arruma o café que tomo antes de sair para trabalhar. Cuida da horta. Aquela horta é agora tão grande que a gente até vende alguns legumes na própria posse dos Angicos. Pessoas vêm aqui buscar tomate, abóbora, cebolinha. Clara entrega com um sorriso que não tinha quando a conheci. Um sorriso que é de verdade. Isabela veio para casa no fim de semana. Está indo bem na escola. Tirou nota máxima em algumas matérias. Ela quer ser engenheira civil, quer construir casas, quer deixar marca no mundo. Quando ela fala disso, os olhos dela brilham de uma forma que dói de tanta beleza. Ela quer ajudar a construir moradias em comunidades pobres. Quer que casas que sejam feitas com cuidado, com amor, cheguem em mãos de gente que nunca teve direito a ter um lugar seguro. Ontem ela estava aqui, ajudando a consertar a cerca, a mesma cerca que caía sempre. Mas dessa vez ela estava rindo enquanto fazia, cantarolando uma música que ouve na escola, vivendo de um jeito que diz sim à vida a cada gesto. Ela tem namorado, um rapaz chamado Lucas, que estuda com ela. Traz ele aqui semana que vem para eu conhecer. Clara ficou animada demais com essa notícia, tanto que queimou um bolo que estava fazendo. Dorivaldo notou a mudança também. Ele vem mais vezes agora, não porque precisa, mas porque gosta de estar aqui. Senta na varanda comigo e a gente fica em silêncio, observando o pôr de sol. Ontem ele falou: Renato, você virou uma pessoa diferente. Como assim? Antes você era como aquele solo lá, apontou para o pasto seco. Duro demais, ressecado. Agora você é como aquele solo depois da chuva. Suporta coisa, faz coisa crescer. Ri daquele jeito que é mais um soltado de ar que um riso de verdade. Mas sabia que ele estava certo. Tem mais coisa que mudou. A morte de Sofia, aquela morte que pesou por 22 anos, ainda dói. Mas é um tipo de dor diferente. É uma dor que significa que alguém importou. É uma dor que respira junto comigo, que é parte de mim, que não me tira o direito de estar feliz. Nas noites de chuva, quando o barulho das gotas bate na janela, eu lembro dela, lembro do riso dela, lembro das mãos dela abertas enquanto dormia, lembro da febre que subiu e não abaixou, lembro de Marlene gritando, mas agora também lembro de Clara descansando a cabeça no meu ombro, lembro de Isabela rindo enquanto monta a cavalo, lembro de que a vida continua, que é permitido continuar. Marlene voltou. Não de uma forma grandiosa, não foi como nos filmes, mas ela voltou, tinha passado 3 anos desde que saiu daqui com aquelas malas de couro. Saiu para Brasília, casou com outro homem, teve 2 filhas. A vida dela seguiu adiante de um jeito que eu nunca achei que fosse possível depois do que aconteceu com Sofia. Mas a gente é capaz de coisas incríveis, de sobreviver, de se reconstruir, de seguir adiante, mesmo quando parece que não há mais motivo nenhum. Um dia, ela apareceu aqui, direto, sem avisar.
Desceu de um carro com a filha mais velha. Sofia, ela chamou de Sofia também. Aquela criança tinha 5 anos, mesma idade que nossa Sofia tinha. Quando ela desceu do carro, a gente se olhou por alguns segundos que pareceram eternidade. Não era aquele olhar de vamos voltar a ser como éramos. Era o olhar de 2 pessoas que passaram por algo que ninguém mais vai conseguir entender completamente, que compartilham uma dor que é só delas. Oi, falou ela. Oi, respondi. Clara estava aqui, mas teve a sensibilidade de entrar na casa. Deixou a gente sozinho no terreiro. Marlene começou a chorar, aquele choro que é feito de coisa velha saindo do corpo. Ela se desculpou por ter ido embora. Se desculpou por não ter conseguido ficar. Se desculpou por tudo que a gente não conseguiu ser um para o outro depois que Sofia morreu. Eu não pedi desculpas. Apenas abracei ela. Aquele abraço durou bastante tempo. Longo demais para ser confortável. Não o bastante para parecer que queremos voltar ao que era. Quando a gente se separou, ela secou as lágrimas com a mão. Você está bem? Perguntou. Estou, respondi. Agora estou. Ela viu Clara quando a gente voltou para dentro de casa. Viu como Clara e eu nos olhávamos e entendeu. Entendeu que a vida seguiu. Que dor daquela criança que morreu não saiu, mas aprendemos a viver com ela. Ela é bonita, falou Marlene. É, concordei. Marlene ficou aqui por 2 dias. Trouxe a filha dela. A gente jantou junto. Clara, Marlene, a filha de Marlene, Isabela, que tinha vindo naquele fim de semana. Aquele jantar era estranho, era desconfortável, mas também era necessário. Era a vida encontrando uma forma de fazer as pessoas se olharem nos olhos de novo. A filha de Marlene, aquela Sofia pequena, brincou com Isabela no terreiro. Corria atrás dos cachorros. Ria. E aquele riso era como uma cicatriz se fechando lentamente. Quando Marlene foi embora, ela me abraçou de novo. Obrigada, falou. Por quê? Por ter continuado vivo, por ter deixado a vida ser possível de novo, por ter ajudado aquela menina. Para mim, é sinal de que Sofia não morreu à toa, que aquela morte significou alguma coisa. Depois ela foi embora, e a gente voltou à rotina. Mas aquela visita mudou coisa. Mudou porque mostrou que é possível encontrar perdão. Não o perdão que tira a dor, mas o perdão que tira o ódio. Que tira aquela raiva de si mesmo que a gente carrega quando sente que falhou. A fama do Renato, que salva a gente, se espalhou por posse dos angicos. Não é que eu queira ser conhecido como isso, mas em lugar pequeno, história pequena vira grande rápido. Clara contou para alguém. Esse alguém contou para outra pessoa e de repente virei aquele cara. O fazendeiro que tem uma casa aberta, que oferece trabalho para gente que ninguém mais quer empregar, que simplesmente para quando vê alguém caindo. 1 mês atrás, uma mulher apareceu na minha porta com 2 filhos pequenos. Estava fugindo de um marido que batia. Tinha saído de noite com o que conseguiu carregar. Uma mochila velha, um pouco de roupa, documentos que quase deixou para trás. Tinha andado 20 quilômetros a pé. Tinha dormido embaixo de uma árvore e chegou aqui porque alguém em posse dos angicos disse: tem um cara ali na fazenda que não deixa gente na mão. Ela passou 1 mês aqui. Dormia no quarto que tinha sido de Isabela. Clara ajudava com as crianças durante o dia. Eu consegui uns bicos de trabalho para ela em posse dos angicos. Lavar roupa, limpar casa, qualquer coisa que desse dinheiro. Ela foi embora quando juntou bastante para alugar um lugar pequeno na vila. Agora ela trabalha na escola junto com Clara. Tem um adolescente que também apareceu. Tinha fugido de casa porque o pai era alcoolista e a mãe não tinha força para proteger ele. Quer aprender a trabalhar com gado. Passa os fins de semana aqui, aprende as coisas comigo, come comida que Clara faz. Está diferente. Ganhou peso. O olhar dele tem esperança agora. Tem uma idosa que apareceu um dia pedindo se podia descansar aqui. Filhos não queriam saber dela. Marido tinha morrido.
Estava sozinha demais. Ficou aqui por 3 meses. Clara cuidava dela, a gente conversava à noite. Quando ela saiu daqui, voltou para casa de uma neta que resolveu a receber. Ela me abraçou e chorou. Você me salvou, falou ela. Não salvei nada, respondi. Só deixei você estar aqui. Só não tranquei a porta. É exatamente isso que é salvar alguém, ela respondeu. E eu percebi que ela tinha razão. Que às vezes salvar não é fazer coisa grande. Salvar é apenas não deixar a pessoa cair sozinha. Salvar é estar ali. É oferecer comida. É deixar a pessoa dormir. É conversa que significa alguma coisa. Mas não é tudo flores. Tem gente que vem e volta para o mesmo lugar que saiu. Tem gente que não consegue deixar de acreditar que merece sofrer. Tem gente que prefere a dor conhecida à esperança desconhecida. Tem um rapaz que esteve aqui e foi embora do nada. Deixou um bilhete dizendo que não conseguia acreditar que alguém era bom sem pedir nada em troca, como se bondade tivesse que ter preço. Isso dói. Dói porque você tenta e a gente aprende que nem sempre consegue consertar coisa. Nem sempre consegue salvar quem quer ser salvo. Às vezes a gente faz o que pode e não é o bastante. Mas Clara me disse uma coisa importante, uma coisa que ela aprendeu enquanto curava a si mesma. Renato, a gente não salva ninguém. A gente oferece a mão. Se a pessoa pega, ótimo. Se não pega, a gente não pode se matar de culpa. A responsabilidade é deles também. E isso foi importante para mim ouvir. Tem noites que eu ainda vejo Sofia. Não dá medo. Não é assombração de filme de horror. É mais como uma presença. É a gente acordando no meio da noite e lembrando do rosto dela. É ouvir um som de criança rindo e pensar, aquele riso é parecido com o dela. É ver uma criança desenhar e lembrar que ela também desenhava. Desenhava sol, casa, gato, as coisas simples que criança desenha. O desenho dela, aquele sol amarelo, está enquadrado na cozinha. Todo dia, quando Clara vai fazer café, ela passa a mão nele. Como se aquele gesto tivesse o poder de conectar o presente com o passado. E talvez tenha mesmo. Talvez seja exatamente isso que fazer, carregar o passado dentro do presente sem deixar que ele paralise. Tem dias que a tristeza bate mais forte. Dias em que eu penso em como seria a vida se ela tivesse vivido. Que idade ela teria agora? 28 anos. Que profissão teria escolhido? Se teria sido mãe? Se teria sido feliz? Essas perguntas não têm resposta e dói fazer elas. Mas tem mais dias em que a tristeza vem junto com alegria. Dias em que eu lembro dela e consigo sorrir sem cair em pedaços. Dias em que eu consigo pensar, ela foi meu presente que durou pouco, mas que mudou tudo. Marlene me enviou uma foto. Foto da filha dela. Aquela Sofia pequena, desenhando um sol amarelo na escola. Exatamente igual ao desenho da minha filha. Quando recebi aquela foto, chorei. Mas foi aquele choro que cura enquanto dói. Que dói porque lembro do que perdi. Que cura porque entendo que aquela morte significou alguma coisa. Que aquela criança que foi minha filha deixou marca no mundo. Clara encontrou um diário que tinha pertencido a Sofia. Estava guardado numa caixa no fundo do armário, junto com brinquedos velhos, com roupas que ninguém mais usava. Naquele diário tinha coisas escritas com letra de criança, coisas que só uma criança de 6 anos consegue pensar. Papai cheira a terra, gosto do cheiro de papai. Achei uma minhoca grande hoje. Soltei porque ela ia sofrer se ficasse na mão. Mamãe disse que vou morrer um dia. Não quero morrer. Mas tudo morre, até o sol morre. Ler aquelas palavras foi como receber uma carta do passado. Era como ela falando comigo de novo. Era como ela deixando um pedaço dela para eu levar para frente. Coloquei aquele diário num lugar seguro. Isabela quer ler quando tiver idade. Lucas, aquele namorado dela, já viu algumas páginas. Marlene pediu para fotocopiar algumas partes. É como se aquele diário tivesse virado um tesouro que a gente passa de mão em mão
mantendo viva a memória de quem se foi. Parte 5. O trabalho e a vida. A fazenda mudou também. Não mudou de tamanho. Continua com os mesmos 340 alqueires, mas mudou de propósito. Agora não é só sobre sobreviver. Agora é sobre criar um lugar onde gente que foi quebrada pela vida consegue se reconstruir. Isabela está ajudando a desenhar um projeto. Ela quer transformar parte da fazenda em um pequeno espaço de acolhimento. Não é ideia minha. Saiu dela. Saiu de uma menina que chegou aqui morrendo de fome e que agora quer que outras meninas como ela tenham chance de viver diferente. Não vai ser fácil. Tem documentação, tem burocracia, tem gente que é contra, tem gente em posse dos angicos que acha que a gente está sendo ingênuo. Você não pode salvar o mundo, Renato. Já ouvi isso várias vezes. E é verdade, não posso, mas posso salvar um pedaço. Posso fazer uma diferença pequena que talvez não significar nada no grande esquema das coisas, mas que significa tudo para quem está sendo salvo. Clara está envolvida no projeto também. Quer fazer comida para as pessoas que vierem, quer que seja comida boa, comida que tenha amor nela. Porque quando você come comida feita com cuidado, você sente que alguém se importa com você. E é exatamente isso que gente que foi abandonada precisa sentir. Dorivaldo até ofereceu ajuda. Disse que vinha trabalhar gratuitamente nos fins de semana se a gente precisasse. Aquele homem que era só vizinho virou como um irmão. Tem dias que a gente trabalha junto e não precisa falar nada. Já se conhece demais, já entende o silêncio um do outro. Mas tem também as dificuldades práticas. A fazenda não rende o bastante para sustentar tudo isso. Precisei vender alguns bois, precisei pedir empréstimo num banco de Imperatriz. Tem noites que eu fico acordado pensando se conseguir pagar aquilo, se conseguir manter tudo de pé. Mas aí eu lembro de Clara quando cheguei nela. Lembro de Isabela esfomeada naquele degrau. Lembro daquela mulher que fugiu do marido violento. Lembro daquele adolescente que queria morrer e eu entendo que vale a pena, que mesmo que eu fique endividado para o resto da vida, mesmo que eu perca a fazenda, pelo menos vou saber que valeu a pena. Porque é isso que importa no final, não quanto você tem, não quanto você conseguiu acumular, mas quantas vidas você tocou, quantas pessoas você ajudou a levantar quando caíram. Tem uma coisa que eu aprendi observando Clara e Isabela que eu nunca tinha parado para pensar antes. A gente passa muito tempo pensando em quem está salvando, mas pouca gente pensa em como é ser salvo. Como é receber algo que você não pede, que não merece, que simplesmente chega porque alguém decidiu parar e estender a mão. Clara contou para mim uma coisa semana passada. Estava a gente na varanda vendo o sol descer atrás das chapadas. Sabe quando é que eu percebi que era de verdade, que você não ia me colocar para fora de repente? Perguntou ela. Quando? Quando você pagou meus livros para a escola. Aqueles livros custavam caro. Você tinha acabado de me conhecer. E ainda assim você pagou. Aí eu entendi que era de verdade, que você realmente se importava. Isso me marcou, porque mostrou que às vezes o gesto que nos parece pequeno, pagar um livro, é gigante para quem sempre teve tudo negado. É gigante porque é mais que um livro. É uma mensagem que diz você merece. É uma mensagem que diz sua vida importa. Isabela também compartilhou algo comigo. Estava ela aqui no fim de semana e a gente estava descansando depois de um dia de trabalho. Você sabe por que eu quero ser engenheira civil? Perguntou ela. Por quê? Porque quero construir casas. Casas de verdade. Com paredes que seguram, com teto que não vaza, com portas que abrem e fecham. Porque todo mundo deveria ter um lugar seguro. Toda criança deveria ter um lugar onde ela pode dormir tranquilo, sem medo de que alguém entre no quarto dela fazendo coisa errada. Toda pessoa deveria ter um lugar que é seu. Eu entendi naquele momento o que ela queria dizer. Ela não queria ser apenas engenheira. Queria ser salva, sim, mas também queria ser a pessoa que salva outras pessoas. Queria quebrar o ciclo.
Queria que outras meninas como ela, que outras crianças como ela foi, tivessem o que ela teve quando chegou aqui. Aquele é o poder real de um gesto de humanidade. Não é que a gente salva uma pessoa, é que a gente cria uma onda de compaixão. É que aquela pessoa depois quer fazer o mesmo por outra. É que a bondade se multiplica. Não é tudo bom. Tem noites que o velho demônio volta, aquele que fala que eu deveria ter feito mais, que se eu tivesse levado Sofia para o hospital mais rápido, ela tinha vivido, que se eu tivesse insistido mais com Marlene, ela tinha ficado, que se eu tivesse sido um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor, tudo seria diferente. Aquele demônio é persistente, nunca vai embora de verdade, apenas dorme de vez em quando. Tem noites que eu acordo no meio da madrugada e sinto aquele aperto no peito, aquele aperto que conheci bem durante 22 anos. E é como se nada tivesse mudado. É como se Clara, Isabela, tudo isso fosse só um sonho. Nesses momentos, eu levanto da cama, vou até a cozinha, vejo o desenho de Sofia na parede, tomo um copo d'água e respiro. Respiro fundo até o pânico passar. Tem também as noites em que a saudade vem forte. Quando eu lembro que Clara um dia vai querer construir sua vida separada. Quando eu penso que Isabela vai sair daqui para fazer sua carreira, que ela pode conhecer alguém em outra cidade, que ela pode nunca mais voltar. Quando eu entendo que nada é para sempre, que tudo que é precioso é por pouco tempo. Nessas noites, Clara senta ao meu lado. Não precisa dizer nada, apenas fica ali. Aquela companhia silenciosa é suficiente. É suficiente saber que tem alguém que entende que às vezes a gente precisa ficar triste, que a gente precisa chorar, que é permitido sentir que a vida é dura e que as coisas boas não duram. Uma vez ela perguntou: "Você se arrepende de ter nos ajudado?" "Não", respondi imediatamente, "mas às vezes tenho medo de perder de novo." "Perder é o preço de ter amado", ela disse. "E parece que você já pagou bastante esse preço. Talvez agora seja a hora de apenas aproveitar o que tem enquanto tem." Ela tem razão. Claro que tem razão. Mas é difícil quando você já perdeu tanto aprender a confiar que pode ganhar de novo. Tem gente que vem aqui agora e me pergunta como eu faço. Como você consegue abrir a porta para gente estranho? Como você não tem medo? Como você consegue estar sozinho depois que eles saem? Eu não tenho resposta boa para essas perguntas. Apenas digo a verdade. Eu tenho medo o tempo inteiro. Tenho medo de falhar. Tenho medo de não conseguir ajudar no bastante. Tenho medo de que alguém saia daqui e volte a sofrer. Tenho medo de estar sozinho de novo. Mas eu faço mesmo assim, porque a alternativa é sentar ali na fazenda, vendo gente sofrer, vendo criança passar fome, vendo mulher apanhar e fingir que não estou vendo. A alternativa é ser cúmplice do sofrimento, e eu não consigo viver assim. Tem um conceito que aprendi, não sei onde, que diz que a gente é responsável não só pelas coisas que faz, mas também pelas coisas que deixa de fazer. Se eu vejo alguém caindo e não estendo a mão, sou responsável por aquela queda. Sou cúmplice. Essa ideia me assombra de um jeito bom, de um jeito que me força a ser melhor, de um jeito que me força a parar quando vejo alguém caindo. E tem mais gente caindo do que a gente consegue contar. Tem semana que aparecem 3, 4 pessoas diferentes aqui. Às vezes consigo ajudar, às vezes não consigo, às vezes a gente consegue ser suficiente. Às vezes a gente é insuficiente demais, mas a gente tenta. Isabela trouxe Lucas aqui e a gente passou o fim de semana inteiro junto. Lucas é um rapaz educado, bem falante, que tem uns ideais que combina com os de Isabela. Ele também quer ser engenheiro, quer trabalhar com energia solar, quer levar recursos para comunidades que não têm. Quando ele viu o projeto que Isabela está desenvolvendo para a fazenda, ele ofereceu ajuda.
Disse que seria bom para seu portfólio, para aprender na prática. Vendo eles dois trabalhando junto, desenhando plantas, pensando em soluções, eu percebi algo importante. O legado não é apenas sobre o que você deixa quando morre. É sobre as pessoas que você levanta. É sobre as pessoas que depois saem do seu lado e levam aquilo com elas. Isabela vai sair daqui. Em menos de um ano ela estará vivendo em outra cidade, construindo sua carreira, provavelmente com Lucas ao lado. E isso é perfeito. Isso é exatamente como deveria ser. Mas ela vai levar comigo essa verdade de que importa parar para ajudar, que importa estender a mão, que importa que cada um de nós seja um lampião pequeno no escuro. E Lucas também vai levar. E as crianças que Lucas terá um dia vão aprender do pai dele que existe gente boa no mundo, porque o pai dele aprendeu com a namorada dele que aprendeu comigo. É assim que a gente muda o mundo. Não com grandiose, mas com propagação. Um para um. Coração para coração. Clara está pensando em expandir a confeitaria. Quer contratar mais pessoas, quer empregar gente que ninguém mais quer empregar, quer que seja um lugar onde gente com histórias difíceis conseguem começar de novo. Já tem 2 meninas trabalhando lá agora, aprendendo receitas, aprendendo que podem ser úteis, aprendendo que o mundo não termina onde terminou antes. Tem dias que eu ainda acordo antes do sol. Agora é por hábito mesmo. Meu corpo aprendeu a acordar cedo e não consegue acordar de outro jeito. Café preto na caneca que ainda é a mesma. Mas agora tem gente que bebe café comigo. Agora tem conversa. Agora tem riso. Tem noites que eu sento na varanda e fico vendo o cerrado se mexer com o vento. E nessas noites, especialmente nessas noites, eu lembro de tudo. Lembro de Sofia, lembro de Marlene, lembro da tempestade, lembro de todos os dias que passei sozinho nessa fazenda. E eu entendo que aquela solidão não foi desperdício. Aquela solidão foi o que me preparou para estar disponível. O silêncio que eu carregava por 22 anos foi o que me ensinou a ouvir quando finalmente tinha alguém para ouvir. Às vezes, as coisas ruins, as coisas que machucam demais, as coisas que parecem que nunca vamos superar, na verdade são aulas disfarçadas. São aulas que ensinam a gente a ser melhor, que ensinam a gente a entender dor de verdade, que ensinam a gente a ajudar quem está sentindo aquela dor. Dorivaldo perguntou para mim ontem, você acha que vai continuar fazendo isso? Recebendo gente, ajudando, deixando a sua vida ser invadida? Até quando conseguir? Respondi. Até quando conseguir? Até quando a gente conseguir? Porque não é só eu. É Clara, é Isabela quando vem visitar. É você. Virou coisa de comunidade. Virou coisa que a gente todos faz junto. Ele fez que sim com a cabeça. Entendeu. Porque a gente finalmente entendeu algo que o mundo inteiro deveria entender. Que ninguém consegue viver totalmente sozinho. Que a gente depende um do outro. Que quando você deixa de depender de outro, você morre. Não morre de verdade, mas morre por dentro. E que quando você decide que vai viver, de verdade viver, você precisa se deixar depender. Você precisa deixar que alguém dependa de você. Você precisa criar redes de amor que seguram gente quando ela está caindo. Se você chegou aqui até o final, eu quero falar direto com você. Tem uma chance que você está aqui porque você também perdeu alguém. Porque você também sente aquela solidão que pesa. Porque você também acha que não consegue continuar. Eu quero que você saiba que é possível. Que mesmo que pareça impossível, que mesmo que você tenha passado 22 anos como eu passei, carregando uma pedra que parecia do tamanho do mundo, é possível encontrar caminho. É possível que alguém abra uma porta para você. É possível que um dia você acordar e perceber que não está mais sozinho. Mas tem mais que isso. Tem que você não precisa esperar alguém parar para você. Tem que você pode parar para outro. Tem que você pode ser a porta que se abre. Tem gente caindo agora, enquanto você lê isso.
Tem criança passando fome na rua. Tem mulher apanhando do marido. Tem adolescente querendo morrer. Tem idoso que ninguém visita. Tem gente ao seu redor que você nem percebe que está caindo. E você pode fazer a diferença. Pode ser pequena. Pode ser que você apenas dê um copo de água. Pode ser que você apenas diga, você importa. Pode ser que você apenas abra a porta da sua casa por uma noite. Mas pode fazer diferença que muda uma vida. Não precisa ser grande, não precisa ser público, não precisa ser coisa que ganhe prêmio ou que apareça na TV. Pode ser silencioso, pode ser que ninguém nunca saiba que você fez. Mas você vai saber, e a pessoa que você ajudou vai saber, e isso é o bastante. O mundo não muda com grandiose, muda com um gesto, com uma porta que abre, com uma mão estendida, com um café quente oferecido a quem está com frio, com escuta genuína de quem está precisando falar. É assim que a gente muda o mundo. É final de tarde quando estou escrevendo isso tudo na minha cabeça. Clara está na cozinha fazendo comida. Tem cheiro de alho, de cebola sendo refogada, de carne sendo assada. Tem cheiro de casa, de vida. Isabela mandou mensagem. Vem para casa amanhã, traz Lucas. Vai ficar o fim de semana inteiro. Querem trabalhar no projeto. Tem tanto coisa para fazer ainda. Tanta estrutura, tanta burocracia, tanta dificuldade. Mas tem também esperança, tem também senso de propósito. Os cachorros estão deitados no terreiro. Brás está velho agora, deve ter uns 10 anos, mas ainda segue me acompanhando, ainda segue esperando no portão quando eu saio para trabalhar. Ainda segue dormindo no quarto comigo. O sol está descendo atrás das chapadas. Aquele sol que vejo todo dia. Aquele sol que tem visto toda a minha transformação. Que tem visto uma casa virar lar. Que tem visto um homem virar comunidade. E eu penso em Sofia. Pense em como ela gostaria disso tudo. De como ela seria feliz sabendo que o pai dela aprendeu a viver de novo. De como ela ia achar bacana que a gente está ajudando outras crianças. De como ela ia dizer, com aquela voz pequena dela, com aquele jeito que só criança consegue ter, papai, que legal. Tem dias que eu ainda acordo antes do sol porque o corpo já aprendeu que tem coisa importante para fazer. Tem dias que a saudade ainda bate forte. Tem dias que a tristeza ainda vem, mas tem mais dias em que eu acordo e vejo que tem café quente esperando. Mais dias em que tem riso ecoando pela fazenda. Mais dias em que tem gente que depende de mim e que eu dependo dela. E é disso que a vida é feita. Não é feita de não sofrer. Não é feita de ter tudo resolvido. É feita de sofrer junto com alguém. É feita de ajudar enquanto sofre. É feita de saber que você não está sozinho naquela dor. É feita de portas que abrem. É feita de mãos estendidas. É feita de momentos simples. Um café, um pôr do sol, uma criança rindo, que significam tudo. A fazenda Santa Quitéria não é grande, não é famosa, não está nos mapas, mas é um porto de abrigo para quem está naufragando. E talvez isso seja o bastante. Talvez ser um porto de abrigo seja tudo o que importa. Escrevi essa história 5 anos depois que tudo começou. 5 anos é tempo suficiente para a gente ver se aquilo que parecia importante no começo continua sendo importante. Se aquele impulso que parecia certo continua sendo certo quando o romantismo passa. A resposta é sim. Mas não exatamente da forma que eu imaginava. Isabela é engenheira agora. Formou-se com distinção. Trabalha numa empresa que constrói casas de qualidade para comunidades carentes. Lucas é seu sócio na empresa. Os dois casaram. A cerimônia foi aqui na fazenda, vendo o pôr do sol atrás das chapadas. Sofia, aquela menina que tinha fugido e que aprendeu a desenhar de novo, foi dama de honra. Tem foto daquela cerimônia na cozinha. Isabela tem um filho agora, tem 2 anos. Se chama Renato. Me chamam de vô e isso dói e cura ao mesmo tempo, especialmente na primeira vez que ele chamou de vô.
Clara não deixou a confeitaria. Ela expandiu. Tem 3 lojas agora em posse dos Angicos. Emprega 9 mulheres que todas têm histórias de sofrimento. Todas elas aprenderam que podem começar de novo. A renda da confeitaria ajuda a manter a fazenda funcionando. A gente é sócio, parceiros mesmo, não é caridade de nada. Tem dias que Clara diz que quer sair daqui, que quer ter vida própria, que quer viajar, conhecer mundo, viver diferente. E quando ela fala isso, eu apoio. Porque amor verdadeiro é deixar ir. E a gente tem esse tipo de amor. Esse amor que não prende, que não sufoca, que deixa o outro ser livre. Mas, por enquanto, ela fica. E eu agradeço a cada dia por isso. A fazenda recebe agora regularmente gente que precisa. Tem um casal que ficou aqui por 4 meses, enquanto a mulher se recuperava de uma cirurgia. Tem um menino que tinha sido abusado e que passou um ano aqui aprendendo que nem todo homem é monstro. Tem uma senhora que os filhos puseram aqui porque não queriam saber dela e que agora tem vida digna, trabalho, comunidade. Não é orfanato, não é instituição. É apenas uma fazenda onde gente que foi quebrada consegue se reconstruir no ritmo que consegue. Tem também fracassos. Tem gente que saiu daqui e voltou para o mesmo lugar que saiu. Tem gente que não conseguiu. Não porque eu tenha falhado como salvador, mas porque a gente não consegue salvar ninguém. Apenas a gente oferece a porta. A pessoa que entra ou sai é responsabilidade dela. Dorivaldo faleceu 3 anos atrás. Ataque cardíaco. Rápido. Ele estava aqui na fazenda quando aconteceu, trabalhando na cerca. Aquela cerca que a gente consertou tanta vez. Morreu fazendo coisa que amava, perto de gente que amava. Poderia ser pior. No enterro, umas 100 pessoas apareceram. Gente que ele tinha ajudado, que ele tinha ensinado, que ele tinha sido amigo. Percebi naquele momento que a gente nunca sabe que diferença fazemos enquanto estamos vivos. Apenas quando morremos é que a gente vê como tocamos o mundo. Marlene continua visitando. Vem quando consegue. Traz a filha dela, aquela Sofia pequena, que agora tem 10 anos. Ela sabe a história de minha filha. Ela desenha sóis amarelos também. E tem dias que as 2 Sofia, uma viva, uma que virou memória, parecem conectadas de alguma forma. Parecem que a morte de uma deixou espaço para a vida de outra. Não é troca, nada substitui quem se foi. Mas é como se o mundo encontrasse equilíbrio de alguma forma mística que a gente não consegue explicar. Tenho 48 anos agora. Ainda acordo cedo. Ainda cuido do gado. Ainda faço a ronda pela fazenda. Mas agora tem gente esperando por mim quando volto. Agora tem vida que respira junto com a minha. Tem noites que eu ainda sinto o aperto no peito. Tem noites que Sofia volta em sonhos e eu acordo gritando. Tem noites que a saudade é tanta que dói, mas tem mais noites em que eu durmo tranquilo, sabendo que tem gente dormindo também sob este teto. Tem mais noites em que eu ouço o barulho de alguém respirando e reconheço como o som mais bonito que existe. A fazenda Santa Quitéria continua aqui, no interior do Maranhão, perdida no meio do cerrado. Não virou famosa, não virou ONG, não virou coisa de filme. É apenas uma fazenda. Mas é uma fazenda onde a porta está sempre aberta. E isso é o bastante, isso é tudo.